Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor João de Geografia e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, que é o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Hoje, além disso, nós vamos também ter o objetivo de analisar as características geográficas ambientais atrelados ao consumo. Por que isso é importante? Por que a gente tem que entender a importância da geografia ao consumo? Primeiro a gente vai resgatar um pouquinho o conceito da aula passada, que a gente falou sobre sociedades consumistas. O que seria isso? Nada mais é do que nós temos um culto ao consumo. E o país que é referência disso é os Estados Unidos. Como assim, professor? Porque lá existe a pedida, existe a necessidade de estimular o consumo desenfreado. E por que isso é perigoso, principalmente para o mundo? Para a gente entender isso, a gente vai falar um pouco da aula de agora, que é o quê? É os impactos ambientais. Bom, quando a gente fala sobre impactos ambientais, eu tenho que dividir ele principalmente em três partes, que é os ecossistemas sem impactos, impactos das usinas e o problema do lixo. Vamos começar com esse aqui, os impactos das usinas. O que seriam essas usinas? Nada mais é do que o recurso natural para a produção de energia. Hoje, praticamente no mundo, o principal recurso para a produção de energia é o petróleo. Mas é só o petróleo? Não. Basicamente são os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão e o gás natural. Quando a gente fala sobre os impactos desse recurso, existem vários. O primeiro, extração, porque eu preciso retirar o carvão, eu preciso retirar o petróleo da natureza. Para fazer isso, eu acabo tendo que mobilizar grande espaço de massa de terra, eu preciso disponibilizar grande manobra de pessoas e maquinário. Muitas vezes não é algo simples de fazer, principalmente, por exemplo, o petróleo, onde a maior concentração dele se encontra no oceano. Então, você já deve ter visto, por exemplo, aquelas plataformas enormes de extração de petróleo. Outro problema, por exemplo, da utilização do petróleo é vazamentos. Então, quando, por exemplo, um navio petroleiro vaza, o que acaba acontecendo? Se estende uma mancha enorme de óleo que faz com que perca a extração, a produção de vida marinha nos próximos 200 anos. Um exemplo recente foi o vazamento de óleo de um navio venezuelano aqui na costa do Nordeste, onde as pessoas, os próprios moradores da região, retiravam os produtos dos animais, banhados em óleo. Então, precisa haver a necessidade da substituição desse recurso. Então, eu substituo o petróleo, o carvão e o gás natural por usinas naturais, como, por exemplo, a eólica, a hidrelétrica, a geotérmica, a solar, porque não tem tanto impacto ambiental assim. O outro problema que a gente vai falar é o lixo. Por que o lixo é um problema, principalmente do século XXI? Justamente por causa da cultura do consumo, que nada mais é do que eu usar o produto e ele ter prazo de validade. O nome desse processo se chama de insuficiência programada, ou seja, todo produto que a gente compra, ele tem um prazo de vida útil. Diferente, por exemplo, da época dos avós de vocês vão lembrar que o produto que eles compravam durava 100, 200 anos. Hoje nenhum produto dura isso. Por quê? Porque ele precisa que haja essa rotação, essa rotatividade no mercado, porque senão as empresas falham. Então, e qual que é o grande vilão do lixo hoje? O plástico. O plástico, o principal problema dele é que ele demora muitos anos para se degradar naturalmente. Então, por exemplo, uma garrafa PET, dependendo do tamanho, ela demora cerca de 150 anos para ser consumida pela natureza. E agora a gente vai falar sobre a última parte dos impactos ambientais, que é o ecossistema sem impactos. Um ecossistema sem impactos, ele está atrelado ao que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, pessoal, não é a gente deixar de consumir as coisas. É nós consumirmos, mas de maneira consciente, sem prejudicar as gerações futuras. Por quê? Porque nós alcançamos um estilo de vida hoje que não tem como, por exemplo, eu tirar o plástico. Não tem como, por exemplo, eu parar de utilizar 100% energias fósseis. Então eu preciso utilizar sem destruir o futuro.
certo? Então, pra gente finalizar, qual que é o papel que eu consigo estabelecer dia a dia para mudar o futuro? Por exemplo, você traz um lanche da sua casa com 4 guardanapos. Traz 2, traz 1. É uma atitude pequena que vai diminuir na metade, 75% do lixo que você está produzindo no dia. Eu vou deixar uma atividade para vocês, que vocês vão entrar num site chamado calculadoradepegadaecológica.org e lá vocês vão responder umas perguntas para você descobrir quantos planetas Terra seriam necessários para que, se todas as pessoas do planeta tivessem o mesmo estilo de vida que você. Por exemplo, eu fiz o meu e eu descobri que se todo mundo tivesse o mesmo estilo de vida que eu tenho, eu precisaria de 3 planetas Terras. E vocês? Quantos vocês precisariam? Responda na próxima aula. Muito obrigado.